Durante as últimas semanas, você deve ter percebido que a minha presença na internet está bem mais politizada. Por que eu decidi fazer isso? Em primeiro lugar, porque eu sou trabalhador, brasileiro, assalariado e temo pelo meu futuro. Temo pelo futuro dos meus filhos, da minha família. Temo pelo futuro da democracia, que está em risco nesse momento em que um projeto que é totalmente contrário à ideia de democracia está pleiteando uma segunda oportunidade de continuar destruindo o Brasil. Então eu acho que é muito necessário e importante me manifestar. E por que isso agora? Porque será mais caro não fazer. Então, antes tarde do que mais tarde, não é isso? Antes tarde do que mais tarde a gente se manifestar e a gente dizer o que a gente acredita e a gente batalhar por aquilo que a gente julga ser importante. Então eu coloquei isso numa balança e, já que eu não sou juiz de direito, eu posso me manifestar, eu acho que eu devo me manifestar e eu entendo que vai ser muito mais caro para mim, para minha família e para o Brasil se eu não me manifestar. Então eu preciso fazer alguma coisa e eu estou fazendo utilizando as minhas plataformas sociais para falar com pessoas que eu conheço e para falar com pessoas que eventualmente eu não conheço ou ainda não conheço. Então, foi por isso que eu comecei a deixar o perfil do professor Caio aqui no YouTube mais politizado, o meu perfil no Twitter e, enfim, a minha presença pessoal nas redes mais politizada. E eu acho que todas as pessoas precisam fazer isso, porque esse é um momento crucial em que a nossa democracia está em jogo, a gente está no risco de colocar mais uma vez um projeto autoritário de governo e isso não vai ser bom para ninguém. Então, como cidadão, eu acho que eu preciso me manifestar. E reforço que, se você também acha, é importante que se manifeste. A gente vive um contexto de muita agressividade e de pouco diálogo. Mas como é que a gente pode vencer isso? Eu acho que é não se recusando a dialogar ou a tentar dialogar. Então eu acho que é muito necessário, muito importante que a gente se abra para o diálogo. Ter visões de mundo, visões políticas, visões ideológicas, acreditar em coisas diferentes, não nos faz inimigos. Então eu não acho que eu sou inimigo de alguém. Eu acho que eu penso diferente de muita gente. E isso não quer dizer que amizades não devam existir nesse contexto, mas eu entendo que eu não posso me furtar do meu direito de me manifestar. Então, quando alguém tem medo de se manifestar, aí a gente tem problema, porque a outra parte pode se tornar agressiva, né? Então, em função disso, eu acho que a gente precisa conversar. Então, é uma abertura ao diálogo. Eu acho que isso pode ser muito interessante para a gente tentar resolver essa questão dessa inimizade que se cria em função de crenças e de diferentes e distintos credos políticos, vamos colocar assim, né? Eu acho que no momento que a gente fica com medo de falar o que a gente acredita e de escutar o outro, a gente tem um problema. Então, de novo, eu reforço, a minha forma de tentar romper com isso começa por mim mesmo, começa pelo fato de estar aberto a conversar. Então, isso aqui é uma proposta de conversa com quem quer que seja. E eu acho que isso é importante, inclusive, de se discutir em ambientes de trabalho. Eu vejo em plataformas, por exemplo, como o LinkedIn, em que as pessoas argumentam que ali não é lugar de discutir política. Ora bolas, nós somos cidadãos, a gente vive num contexto social, a sociedade gira em torno de política. A gente precisa discutir política no ambiente de trabalho, sim, porque isso diz respeito à associação de valores das empresas, cultura que se desenvolve. É importante que as pessoas saibam como que funciona. Se você tem algum receio de se manifestar politicamente porque você pode ser rechaçado no trabalho, isso é um indicativo de que existe uma cultura não muito boa no seu ambiente de trabalho, porque o legal seria a convivência com a pluralidade, as pessoas que acreditam em coisas diferentes,
diferentes, as pessoas que votam em candidatos diferentes conseguirem conversar. E é isso que não tem acontecido. E é por isso que eu reforço que é importante que a gente se manifeste, porque a gente precisa construir esse ambiente em que tudo bem você pensar diferente de mim. A gente quer uma coisa que é boa para todo mundo, mas você quer de um jeito e eu quero de outro. Isso não faz de você meu inimigo. Do jeito que as coisas estão sendo construídas, principalmente pelo presidente atual, isso não fica assim, bom, positivo, né? E é por isso que a gente precisa trocar esse cara, né? Então eu acho que é importante a gente se manifestar. Eu entendo que a gente não precisa agredir o outro. Eu acho que dialogar é bem diferente do que agredir. E eu acho que a gente precisa compreender e viver com a diferença. E é por isso que eu acho que não existe assunto que não deva ser discutido. Existem pessoas com as quais a gente não deve discutir. Mas elas são minoria. Então é importante a gente estar aberto para conversar com todo mundo. Bom, eu acho que isso é interessante e talvez possa servir para ajudar alguém a manifestar a sua opinião, a colocar o que pensa e a tentar mostrar que existem soluções que estão sendo propostas, que são boas para o nosso país e que não envolvem eliminar quem pensa diferente. Isso é uma coisa muito importante, né? E por isso a gente tem visto tantas pessoas argumentarem que o voto no presidente Lula é um voto em defesa da democracia, é um voto que é um voto em uma pessoa que está ali disposta a ter um projeto democrático para o nosso país, o que é diferente do que a gente vê com o atual presidente da República. Então é muito importante a gente levar isso em consideração. E por isso eu resolvi compartilhar isso aqui com vocês. Espero que ajude de alguma forma e que inspire mais pessoas a se mostrarem, né? Porque enquanto a gente ficar com medo de se mostrar, a gente vai ter problema. Esse ambiente de medo, esse não é um ambiente muito bacana, em qualquer espaço. Beleza? É isso aí. Um abraço.